Bueno, então, eu vou pedir agora para que a gente possa iniciar. Ah, porque a saúde mental tem uma forte conexão com diversas doenças crônicas. Isso quando não é ela mesma uma doença crônica. Então, no que o modelo de atuação que você desempenhou contribui na vida dessas pessoas? Como é que você lidou com parcerias com grupos que faziam algo similar? Ah, e o como é que você passou metodologias? Como é que você compartilhou e fez com que avançasse a consciência e a participação das famílias, sociedades, pacientes, órgãos públicos nesse campo das DCNTs? E eu vou começar perguntando à professora Débora Malta, da UFMG. Olá, Wellington. Então, muito obrigada pela pergunta e parabéns ao Fórum por organizar essa mesa. E, enfim, eu acho que o tema das DCNTs, e no caso aqui nós estamos, inclusive, com foco na obesidade e no álcool, né? São temas fundamentais para que a gente possa avançar no enfrentamento das doenças crônicas e também na saúde mental. Então, eu tenho uma experiência como pesquisadora, agora na UFMG, e previamente no Ministério da Saúde como gestora, e acho que o grande papel do Ministério da Saúde, além do desenho de políticas públicas, né, no sentido de avançar, né, as políticas públicas no enfrentamento das doenças crônicas, tem também o papel de organizar o sistema de saúde, o SUS, no sentido da atenção, do atendimento, e também divulgar os resultados das pesquisas, organizar pesquisas. Então, eu gostaria de iniciar falando sobre o sistema de vigilância e de monitoramento das doenças crônicas e os dados que nós temos, né? Então, hoje, graças ao sistema de vigilância de doenças crônicas, nós conseguimos monitorar, então, a prevalência da obesidade. Então, sabemos, por exemplo, que 60% da população tem excesso de peso, que entre as mulheres, 24% das mulheres têm obesidade, entre os homens, 17%. Então, esses são dados de máxima importância para que a gente possa, de alguma forma, organizar e conectar políticas públicas, né? Tanto a conexão no sentido do atendimento e da atenção na atenção básica, em todos os níveis de atenção, e para isso diversas portarias e financiamentos foram feitos para estados e para municípios, mas acho fundamental também destacar o papel do Ministério da Saúde organizando e regulando políticas públicas, né? Então, em relação ao tabaco, eu acho que foram feitas diversas medidas de ambiente livre de tabaco. Em relação ao álcool, eu destacaria algumas medidas importantes, né? No sentido da lei seca, né? Da proibição de beber e dirigir, né? A proibição da venda de álcool para menores de 18 anos, inclusive responsabilizando adultos e estabelecimentos, né, que possam facilitar esse consumo. Eu destacaria na área de alimentação e nutrição também a importância do guia alimentar da população brasileira, o que é, de fato, algo fundamental para que a população, então, tenha referências, né, no sentido do que se deve consumir à mesa, de privilegiar, então, o consumo de alimentos naturais, né, e evitar os alimentos ultraprocessados, que são hoje, de fato, os grandes responsáveis, né, pelo consumo excessivo de sódio, de gordura, e também de açúcar, né, e por esse crescimento assustador da obesidade e do excesso de peso. E destacaria mais um outro programa fundamental,
que seria a Academia da Saúde, né? Então, o balanço para a prevenção da obesidade se dá, então, em termos da alimentação saudável e de prática regular de atividade física. Então, com isso, eu gostaria de destacar que o papel do governo é fundamental no sentido da regulação, né? No sentido da assistência, no sentido da comunicação, e o papel da academia é também fundamental no sentido de formar as novas gerações, os novos estudantes, para que eles tenham sensibilidade para esses temas, né? Insiram isso no seu cotidiano, e também o papel da análise, das pesquisas, né? Mostrando os fatores associados e trazendo aí uma grande contribuição para que cada vez mais isso seja acessível em termos de conhecimento à população, e também os profissionais de saúde em termos de manejo adequado, né, dessas doenças e dos seus fatores de risco. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Débora. E agora eu vou dar as boas-vindas aqui para Sheila, certo? Sheila, está aqui? Não? Ok. Sheila, o seu microfone está... Oi? Agora sim. Aqui. Dá para Oi, ouvir? Sheila. Isso. Tudo bom? Oi, Sheila, tudo bem? Muito obrigado por fazer parte aqui do nosso painel. Queria que você desse as boas-vindas. E como é que... porque você está aqui representando justamente no papel de usuária do sistema, né? Então, do seu ponto de vista, justamente eu queria que você fizesse aí uma saudação, uma abertura, contando um breve relato da tua experiência, por favor. Boa tarde a todos, obrigada à equipe do Fórum, tá, por estar fazendo esse evento nesse momento tão difícil aqui, né, do Brasil e do mundo todo. Como a doutora estava, pesquisadora, a professora, né, estava dizendo, os atores, eles contam com alguns recursos para desempenhar o seu trabalho no combate às DCNTs. Eu estou do lado do paciente, né? Eu falo pelo lado do usuário. Então, eu sou uma usuária no meio de milhões. E, pela minha última atuação numa associação de pacientes aqui no Rio de Janeiro, em movimentos de luta por melhores tecnologias no tratamento do diabetes, acompanhando todo o processo de incorporação que a gente fez nos últimos anos para melhorar o tratamento. Eu comecei a participar de conselho de saúde para ver que palco é esse, que cenário é esse que eu poderia contribuir. E depois de passar a fazer esse tour pela participação do usuário no sistema de saúde, eu vi que a gente precisa, sim, de muita informação sobre saúde, sobre as doenças, sobre autogerenciamento e muitos dados. Eu sou jornalista, então eu acho importante não apenas o que fazer, mas a base daquela informação para a gente poder ter a garantia de que aquilo ali vai levar a um desfecho esperado. A gente, como paciente, né? O médico sabe que aquela conduta tem um resultado esperado, mas o paciente, para ter uma aderência ao tratamento, ele precisa se convencer. E ele não precisa se convencer só na consulta, ele precisa se convencer ao longo do tempo, porque é uma doença crônica de longa duração. Então, a gente precisa, pelo que a minha experiência revelou nesse tempo, a gente precisa aumentar a informação sobre as doenças crônicas, os meios de prevenção, e também como engajar esse paciente no gerenciamento da sua própria saúde e do seu entorno, do seu ambiente. Porque, às vezes, não é uma decisão individual o controle dessa doença, né? E aí, recentemente, para eu ter um pouco de dados, eu usei a tecnologia, lancei um formulário para eu saber como as pessoas estavam recebendo a informação da inclusão de uma nova tecnologia no diabetes, por exemplo. E aí eu descobri que 50% das pessoas que eu pesquisei
que certamente são as que estão dentro do meu raio, né, de ação, 50% sabiam. E dessas 50%, 70% não tinham feito o cadastro, quer dizer, não tinham se colocado à disposição para requerer aquela tecnologia. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre saúde, mas falar sobre o papel do paciente como ator da sua própria gestão da sua própria saúde. O que eu aprendi até com o Mark, né, que ele falava que a gente não pode ser paciente, a gente tem que ser um paciente impaciente. Então, a gente tem que despertar nos pacientes essa vontade e esse desejo e essa consciência de que o que eu aprender, eu vou passar para outros. Só para finalizar, aqui também eu tenho percebido que conforme a gente vai dando esse tipo de conhecimento e falando os caminhos para alcançar esse conhecimento em termos locais, na Baixada, em São Gonçalo, são regiões, à medida que a gente forma grupos e reconhece as lideranças e capacita essas lideranças, elas andam sozinhas. E elas são capazes de fazer contatos com um esquema de saúde local muito mais eficientemente do que se eu entrasse lá falando pela Associação do Rio de Janeiro. Elas estão lá dentro, elas conhecem a região, conhecem a área, elas conseguem mapear e atuar muito mais eficientemente. Então, eu acho que a gente tem que criar um caminho de fazer com que a saúde na ponta esteja junto com movimentos legítimos de participação do paciente na gestão da saúde. Eu acho que é isso, Wellington. Não sei se eu falei demais. Não, foi ótimo. Muitíssimo obrigado, Lívia. Foi muito bom. E agora, então, para se apresentar, né? Nós estamos aqui, a cada pessoa que se apresenta, a gente tem a oportunidade de ver um lado da história. Então, agora eu gostaria de convidar a Sheila Vasconcelos para poder dar as boas-vindas e poder também colocar a sua experiência dentro da causa da DCNT, dos tratamentos e condições das DCNTs. Vamos lá. Sheila, bem-vinda. Já falei. É. Perdão, a Lívia. Desculpa, é Lívia Fuller. Lívia Faller. A Lívia está aqui com o vídeo desligado, o som desligado, mas agora, desculpa. Voltei. Não, tudo bem. Lívia. Estamos aí, então, Estava agora. aqui ouvindo, só tinha cancelado o vídeo mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Que aqui para mim está um sinalzinho de... Me escutam bem, isso? Perfeitamente. Então, né, como eu coloquei na própria apresentação, quando a gente fala em questão de doença crônica, quando a gente fala em pacientes com doença crônica, a gente tem que falar em organização do cuidado desses pacientes com doença crônica, né? Então, acho que nesse momento, né, desde ali de maio de 2019, o Ministério vem numa reorganização do seu organograma, criando a Secretaria de Atenção Primária, o Departamento de Promoção da Saúde, com uma coordenação de doença crônica, muito com esse enfoque, né? O enfoque de cuidado, de organização do cuidado do paciente com doença crônica. A professora Débora trouxe alguns programas que o Ministério já tem há algum tempo, né, que é o Programa de Saúde da Escola, Academia da Saúde, o próprio Crescer Saudável, que está dentro do Programa de Saúde na Escola. Todos esses programas, eles estão vinculados a uma equipe de saúde da família, né? Então, a gente precisa que as equipes de saúde da família, elas estejam engajadas nesse processo para que os programas realmente cheguem, para que realmente eles sejam implantados dentro da sua qualidade, dentro da sua efetividade. Então, falando muito da questão de atenção primária, de organização do processo de trabalho, por quê? Porque a maior parte dos pacientes com doenças crônicas estão dentro da atenção primária, né? Então, a gente aqui, enquanto Ministério da Saúde, sim, precisamos pensar nas políticas, precisamos lançar materiais, programas, o Guia Alimentar, que também foi citado, que é um material muito bacana, né, que tem do adulto já há algum tempo e foi lançado no ano passado da criança. Esses materiais, esses programas, eles são implantados aonde? Né? Aonde eles realmente acontecem, dentro dos municípios, né? Então,
A gente precisa olhar para isso, a gente precisa pensar de que forma tudo isso vai chegar lá para os profissionais de saúde, que vão levar isso para os pacientes, né? Então, a organização é importante sim, mas a gente tem que pensar em como tudo isso se operacionaliza no dia a dia, né? Porque muitas vezes a gente fica um pouco distante de quem realmente está lá efetivando a política, levando a ação, organizando o cuidado. Então, a atenção primária, ela vem com esse destaque de organização do processo de cuidado, olhando, sim, muitas vezes para o microprocesso. A gente sabe que as esferas, né, os entes federativos, eles têm muito olhar de macro processo, que é muito importante, mas também a gente precisa olhar para o microprocesso. Quem que realmente vai operacionalizar as políticas, os materiais, os programas? Então, a grande parte dos programas que a gente tem que envolvem promoção da saúde e os materiais que a gente tem que envolve tanto questão de alimentação e nutrição, guia de atividade física que a gente está desenvolvendo e vai lançar logo, quem que realmente leva isso para as pessoas, né? São os profissionais de saúde. E onde estão esses profissionais de saúde? Né? Dentro da nossa rede de atenção à saúde, seja no nível primário, secundário ou terciário, mas a gente sabe que a grande maioria dos pacientes com doenças crônicas estão no nível primário. Então, essa é uma preocupação, sim, né, que essa operacionalização ela aconteça. Então, a equipe está muito engajada a pensar também no cuidado. A gente precisa, sim, pensar de que forma essas pessoas estão sendo cuidadas, né, se a gente está realmente diagnosticando todo mundo que a gente precisa diagnosticar, se a gente está conseguindo controlar a doença, né, nós, eu digo, enquanto profissionais de saúde, os profissionais de saúde têm as ferramentas necessárias para fazer uma boa adesão. E a Sheila falou do engajamento do paciente, né? Quem que traz o engajamento do paciente? Quem que motiva o paciente a aderir à medicação, a ter uma dieta adequada, a praticar atividade física? Quem que faz isso? São os profissionais, né? Então, concordo contigo, Sheila, a gente precisa sim, principalmente falando em doença crônica, que os pacientes sejam engajados no cuidado, né? Que eles estejam se sentindo participante desse cuidado, construindo junto um plano de cuidados, né? Então, acho que hoje fica muito a questão do cuidado também referente às doenças crônicas, que a gente tem cada vez mais morte prematura por doenças cardiovasculares. A gente tem as ferramentas enquanto país, né? Nós temos materiais, né? Nós temos uma boa cobertura de saúde da família, nós temos a medicação gratuita em grande parte, para grande parte das doenças crônicas, mas a gente não tem esses pontos ligados enquanto rede. A gente não consegue fazer com que todas essas ferramentas juntas diminua lá o número de mortes prematuras por doenças cardiovasculares ou que os nossos diabéticos e hipertensos tenham realmente um controle da sua doença. Né? Não vou me alongar muito, mas é um pouco da ideia hoje que a gente vem sentindo. Muitíssimo obrigado, Lívia, pela tua exposição. E eu gostaria de convidar agora o Otávio, porque como o Otávio é representante do setor privado, e você acabou de ouvir, e também tem o conhecimento, não é? Dessas 3 primeiras exposições, como é que você vê do teu papel, da tua realidade, uma ampliação das parcerias para que a gente possa ter soluções para todos esses desafios, principalmente a Lívia falou agora nos pontos ligados enquanto cuidados, né? Uma vez que a gente tem as ferramentas, a gente tem as medicações, mas a gente não tem os pontos ligados e para fazer o engajamento do paciente. Então, que conexão e que soluções ou que exemplos você tem para trazer para a gente, junto com as suas boas-vindas, dentro desse cenário? Ok, vamos lá. Boa tarde a todos, então. Olha que desafio, hein? Todo mundo, só especialistas falando aqui da saúde e eu aqui poder falar de que maneira tudo isso, né? Eu posso comentar com todos vocês, assim, o que eu escutei e depois trazendo um pouquinho para você essa visão de como é que a gente poderia até compartilhar e ver a evolução, né, até do setor privado em conjunto com o setor público. Eu acho assim, pegando um pouco só antes de eu entrar um pouco nos exemplos, um pouco de como a gente tem colaborado e visto
a gente pode colaborar com as doenças crônicas. Como aqui foi falado pela doutora Débora, pela doutora Sheila e pela Lívia, eu acho que assim, a gente vive num país continental, num país muito grande, com uma diversidade enorme de população, não só diversidade em doenças, mas de populações e tipos de pessoas que devem ser tratadas. O que a Lívia comentou é muito importante, muito sério. Às vezes a gente vê uma coisa muito simples que parece que dá para ser adotada no país, mas quando você vai no detalhe, e eu digo por experiências, às vezes de visitar eu tive até com o próprio Mark Barona, a gente está no interior da Bahia, e a gente vê agentes comunitários que pegam uma bicicleta, às vezes anda 30 quilômetros a pé para poder atender um paciente ou tirar algum tipo de informação. Então, a gente vê um país muito peculiar, com muitas dificuldades, né? Eu concordo também e vejo que com a própria Secretaria de Atenção Primária, onde a Lívia hoje está ali, e é um avanço enorme que a gente teve nesses últimos ano e meio, né? Por ter uma secretaria cuidando disso, tendo um foco maior nesse tipo de população. Então, eu colocaria aqui dentro dessa discussão que eu acho que um dos grandes desafios que o setor privado, estou pensando, a gente observa do nosso lado, quando a gente vai trabalhar com o setor público, muitas vezes é a informação. A gente vê grandes melhorias em relação às informações dos pacientes, como a Sheila comentou mesmo, ela teve a oportunidade de falar da dificuldade de ter informações dos pacientes. Isso a gente vê que tem melhorado muito com a vinda até da própria Secretaria de Atenção Primária, mas ainda ter as informações adequadas, até para a gente como setor privado poder colaborar, às vezes a gente vê uma certa dificuldade. Porém, por outro lado, eu posso comentar com vocês que eu vejo assim uma parceria sendo aumentada muito grande entre as instituições públicas e as instituições privadas, né? Seja por conta até das experiências nacionais e mundiais que as empresas privadas trazem e pode obter e pode participar, trazendo um pouco mais de agilidade no governo. A gente sabe que o setor público, não por culpa das pessoas que estão aqui ou que trabalham no setor público, mas tem uma burocracia, tem uma lei 8666 de licitações, então não é tão simples assim você trazer algo inovador que acontece na Alemanha e vamos implementar no Brasil. A gente sabe que é muito diferente tudo a maneira, né, que é trabalhado tudo isso. Mas eu acho que a gente tem muitos bons exemplos de parcerias em setor privado com o público. A gente vê hoje aí concessões de hospitais, gerenciamento de instituições de saúde entre públicos e privados, vários tipos de parceria. E eu posso trazer aqui no caso da Abbott até, de maneira geral para vocês, um dos compromissos fundamentais que nós temos como empresa de cuidados ter o cuidado da saúde, tentar melhorar o acesso dos consumidores brasileiros, as nossas soluções inovadoras e tentar, de alguma forma, contribuir para esse desenvolvimento da saúde no Brasil. Falando especificamente um pouco sobre a nossa discussão de hoje, que é o foco de doenças crônicas, eu poderia destacar para vocês, por exemplo, uma parceria que a Abbott tem discutido com setores governamentais, e aí vem um pouco ao encontro do que a Lívia comentou, do que a Sheila falou também, até porque a gente tem tentando trabalhar com algumas entes governamentais em relação à gestão de saúde populacional do paciente diabético. E de que forma isso, né? Isso é uma iniciativa que a gente está tendo com alguns estados e algumas discussões, que a gente quer levar para o governo de alguma maneira, mas, de novo, a gente tem algumas dificuldades de como implementar tudo isso, mas que visa a gente transformar o velho modelo reativo, né, que espera pelo surgimento da doença, tentar trazer um modelo mais proativo que mapeia as populações de risco, faz previsões em relação, né, tentando evitar as enfermidades ou minimizando seus impactos, né? E claro que tudo isso precisa, para começar tudo isso, a gente precisa ter uma estratificação de risco, intervenção da população, saber, né, como um fator determinante de que maneira se encontra, né, as pessoas, e aí a dificuldade desse país continental, que cada região acaba sendo de uma maneira. Um dos principais que eu poderia citar de objetivos, né, dessa gestão de saúde populacional que a Abbott tem trabalhado é tentar identificar as necessidades não atendidas, tá, proporcionando aí um ambiente mais adequado na busca de soluções customizadas por meio de soluções, claro, algumas vezes as soluções da nossa companhia, em parceria com esses profissionais experientes e com o cuidado da diabetes. E uma coisa muito importante é que a proposição de valor que a gente é baseada em conceitos de educação dos profissionais de saúde e pacientes, por meio de acesso a tecnologias e abordagem diferenciada do mercado no que diz respeito ao tratamento de diabetes. Mas, por fim, para não me estender muito, a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais empoderadas para cuidar de sua saúde, né? Hoje o Dr. Google, às vezes, eu acho que é um grande complicador aí das discussões em saúde. Então, a gente tenta buscar, o que a gente está tentando fazer como exemplo aqui para finalizar a Abbott, é tentar buscar entender as necessidades
para, de alguma forma, a gente estabelecer os nossos projetos e oferecer as tecnologias e soluções para poder transformar as vidas, né? O fato da Abbott ter um portfólio muito diversificado, a gente tem nutrição, a gente tem medicamentos, a gente tem dispositivos médicos e a gente tem diagnósticos. Estamos aí numa luta constante. Hoje eu até comentei com o Marco e quase tive que, infelizmente, não precisei cancelar minha participação aqui, porque a gente está discutindo com o governo, a gente tem testes para a Covid, então são grandes discussões que nós estamos tendo com o próprio governo federal e com a global, entre outras coisas mais, mas eu acho que isso traz e nos dá uma oportunidade de atuarmos esse portfólio extenso desde o momento da prevenção, do diagnóstico, diretamente no tratamento das pessoas ou em projetos de apoio à gestão de saúde populacional que possam fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. Eu acho que eu espero que pude colaborar um pouco aqui com a visão um pouco do mercado privado. A gente não te escuta, Wellington, seu microfone está fechado. Exatamente, eu fico aqui fechando para não causar incômodos e acabo esquecendo, mas muito obrigado, Débora. Então, eu estava falando que nós temos várias pessoas acompanhando aqui esse painel, então eu quero convidar todos que estão acompanhando o painel para fazer perguntas e que elas estão chegando para mim e vão ser repassadas. E nós começamos aqui recebendo, a gente está recebendo votos de parabéns a todos os panelistas, excelente exposição. E a pergunta vai para todos vocês, como fazer o paciente ter um pacto consigo mesmo e se comprometer em segui-lo? Como é que o profissional de saúde pode identificar se esse pacto está sendo levado a sério? Primeira pergunta. E eu vou começar com a Débora, por favor. Muito bem, Wellington. Boa questão. Acho que Lívia também já abordou a importância da informação adequada, clara, né, que deve ser dada especialmente pelo profissional de saúde da atenção primária, que é a porta de entrada, mas em todos os níveis da rede. E estimular sempre, né, o que Sheila abordou, o autocuidado, a adesão, né? Então, é fundamental e o paciente ele vai fazer a sua adesão na medida que ele tenha uma compreensão adequada e clara, né? E saiba, então, sobre o processo de saúde e doença, como prevenir, como se tornar mais saudável, né? Então, a questão do autocuidado é fundamental no manejo das doenças crônicas. Acho que isso é um ponto essencial, e em todos os níveis, na atenção primária, mas também nas especialidades, né, em todos os níveis do sistema. Mas eu queria também chamar a atenção para um outro ponto, a questão da regulação, né? Porque às vezes a gente pensa só no micro, e para doenças crônicas, é fundamental o aspecto das políticas regulatórias, né? Nós avançamos, mas tem muitos limites, né? E temos muito ainda a avançar. Em relação ao tabaco, eu acho que é o nosso grande case, né? Mas em relação à alimentação, nós temos muito que avançar, por exemplo, na proibição da propaganda infantil, né? Induzindo alimentos ultraprocessados para a criança, né? Isso depende do governo, isso depende também de aprovar uma legislação adequada, né? A taxação dos alimentos ultraprocessados, né? Isso é fundamental, né? Então, os alimentos ultraprocessados, eles contêm elevado teor de sódio, de açúcar, né? E de gordura, e nós temos que ter a taxação mais elevada e acesso, né, a alimentos frescos, né? Então, alguém perguntou também qual é a governança na escola. Então, eu destacaria uma medida que foi essencial, aprovada há cerca de uns 6, 7 anos atrás, que é acesso a alimentos frescos na escola. 30% de alimentos vindos da agricultura familiar, né? E sem agrotóxicos, né? Alimentos de boa qualidade, frutas, legumes e verduras, né? Para acesso às nossas crianças, né? Taxar fortemente
refrigerantes, né? Então, e não o que foi feito recentemente, né, pelo governo federal, inclusive reduzindo impostos, né, de refrigerantes. Isso não contribui. Então, os alimentos do mal, né, o álcool, o tabaco, né, os alimentos ultraprocessados, eles têm que ser pesadamente taxados, né? E acho que isso é uma grande insuficiência atual, né, do governo, e a gente precisa avançar e avançar junto com o movimento social, exigindo dos deputados e do governo esses tipos de medidas protetivas. Obrigada. Valeu, muito obrigado, Débora. E agora eu vou dividir a bola aqui com a Sheila e com a Lívia, porque a gente tem, eu vou incorporar essa primeira pergunta que a gente fez, como é que vocês acreditam que a governança devia ser feita entre saúde e educação para levar mais projetos para as escolas? E no caso da Sheila, especificamente, me tocou muito quando você falou das lideranças comunitárias, de como elas participam, atuam no sentido de levar as informações. Eu tive a oportunidade de andar muito com os agentes de saúde comunitária em vários lugares do Brasil, então vejo o trabalho assim incrível e tem uma força aí. Então, como é que como é que tudo pode se somar numa grande frente de atuação, onde todo mundo está indo nessa mesma direção, buscando esses mesmos objetivos? E compartilho justamente a extensão dessa pergunta com a Lívia, que trouxe para a gente uma visão assim muito boa de todos os desafios que ainda têm que ser conquistados, né, para que a gente possa, para que o acesso ao medicamento, a consciência, o tratamento possa chegar. Então, eu queria pedir da experiência de vocês agora, que vocês compartilhassem conosco, só repetindo como é que o profissional, ou melhor, como é que vocês acreditam que a governança deveria ser feita entre saúde e educação para levar mais projetos para as escolas, né? E como é que também o paciente pode desenvolver um pacto com ele mesmo? Ouvindo o que o Otávio falou, né? Ele estava falando que o desafio da Abbott é justamente entender as necessidades dos pacientes para poder oferecer o que vai atingir essas necessidades. Eu aprendi no meu trabalho que a alegria é resultado de você entender a necessidade da criança e agir para suprir, né? Então, sendo que muitas vezes atender essa necessidade é pedir licença para entrar. Pode entrar? Ela fala não. E a gente fala, então tá bom, eu volto daqui a 5 minutos. E ela fala, ai, que bom, ele me entendeu. Então, nesse aspecto, eu quero compartilhar com vocês. Sheila e Lívia. Posso começar, Sheila? Então, a respeito do pacto, né, Wellington, quando a gente fala de como envolver mais os pacientes, né, na adesão, né, a medidas que vão auxiliar para o controle da sua doença. A gente tem aí algumas técnicas validadas na literatura, tanto nacional quanto internacional, e uma delas é a entrevista motivacional, que o profissional pode fazer dentro do consultório com o paciente, que são perguntas muito objetivas e rápidas, né, e que conforme que o paciente te responde, tu devolve a pergunta, e isso faz com que o paciente pense na resposta que ele deu, né, e junto de que forma ele pode fazer diferente. Então, essa é uma das técnicas que tem validação, né, mas que é muito utilizado, tem muita literatura, tem muitos profissionais que já aderiram, que colocam nos seus protocolos municipais e estaduais, e tem também algumas técnicas que ajudam o profissional a medir o nível de motivação do paciente antes de iniciar um plano de cuidados com ele, né? Porque se tu tem um paciente muito desmotivado para fazer qualquer mudança em relação aos seus hábitos de vida, talvez tu tenha que começar um pouquinho mais devagar, né? Então, o nível de motivação que esse questionário vai te trazer de acordo com o que o paciente está te respondendo, ajuda o profissional a montar um plano mais adequado à real situação do momento do paciente, né? O quanto realmente ele está motivado para aquilo.
Então, tem algumas técnicas já aí validadas que podem ser utilizadas, e é uma coisa que eu sempre reforço, né? A questão da doença crônica, o paciente ele tem que estar sempre motivado, né? Pelo menos ter algum grau de motivação para adesão ao fármaco, se for o caso, para fazer uma boa alimentação, para ter uma boa alimentação, para praticar atividade física, né? Então, ele tem que ter sempre um grau de motivação, né, para isso, porque ele vai conviver com essa doença durante toda a vida, né? E o profissional tem que estar aí dispondo de ferramentas para ajudar nesse dia a dia, na motivação. E aí entra a tecnologia ali, o Otávio falou um pouco, né? A gente já tem municípios que utilizam alertas de mensagem por WhatsApp para o paciente lembrar de tomar a medicação, né, ou dando dicas de alimentação, né, coisas que a tecnologia nos ajuda a estar mais próximo do paciente, né? A gente tem aí agora a teleconsulta, né, que foi aprovada no momento de pandemia, que também é uma ferramenta que pode ser utilizada. Nós temos também um cenário de consultório da família virtual, que é uma plataforma, né, que o paciente pode, através dela, entrar em contato com o seu profissional de saúde e continuar o seu acompanhamento da doença crônica sem precisar ir na unidade de saúde, né? Diante do cenário epidemiológico que a gente tem hoje, o melhor é realmente ele não ir na unidade, a não ser que seja uma necessidade muito grande. Quando a gente entra nessa questão de parcerias educação e saúde, a gente tem um programa que ele é liderado e acompanhado dentro do Departamento de Promoção da Saúde, através da Coordenação de Atividade Física e Ações Intersetoriais, que é o Programa de Saúde na Escola, que ele é isso, né? É a articulação entre saúde e educação. E a gente identifica que os lugares em que o programa mais dá certo, que ele realmente consegue mover mudanças e ter uma periodicidade de estar dentro das escolas, é o momento em que os lugares e o momento em que a saúde e a educação estão juntas olhando para esse programa, né? Então, os lugares de maior sucesso, que trazem mais experiências exitosas em relação ao programa, é quando a saúde e a educação estão juntas. Então, esse é um exemplo de um programa que funciona, né? Mas funciona ainda mais quando a saúde e a educação estão juntas. Perfeito, muito obrigado. Estou feliz que nós estamos recebendo perguntas aqui. Daqui a pouco tem uma do Luiz Bortolotto. E aqui, olha, tem uma pergunta para você também, mas vamos ouvir a Sheila, porque Sheila, a Lívia falou agora de articulação, né, entre saúde e educação. E eu vejo a articulação entre a saúde e a educação e daí a ação, o chegar no campo. Como é que você pode compartilhar experiências da tua realidade com a gente nesse campo, do que chega aos pacientes? Então, eu vejo muito micro, né? Porque eu estou muito perto ali dos pacientes, das famílias dos pacientes. Então, o que eu falar no microcosmo, vocês tentam ampliar em programas, em metodologias, para a gente poder impactar mais pessoas. Mas eu vejo que a gente precisa... o paciente, para ele aderir a um tratamento, ele tem que entender que aquele medicamento, como ele funciona para si, não o que está escrito na bula, não numa forma genérica. Ele tem que sentir dentro dele aquele benefício. Então, eu vou até mencionar uma tecnologia da Abbott, que é o monitoramento contínuo. Quando a gente tem acesso a um tipo de conhecimento que a gente consegue ver a ação daquela insulina ou daquele comprimido no nosso corpo, a gente muda a nossa forma de nos alimentar e de praticar o exercício físico, de ver o exercício físico. A gente muda, a gente vê esses pilares do tratamento de uma forma efetiva. Eu tenho vários depoimentos de pacientes que, depois que viram como o corpo reage depois de uma atividade física ou depois de tomar insulina num Libre, num equipamento, ele muda. Hoje, lá no posto de saúde, os pacientes vão para as consultas, é quase um acompanhamento de rotina. Então, eles vão lá, eles não fazem
não conseguem aderência, né? Eu fui numa reunião convidada pelo Conselho Distrital de Saúde, falando sobre os principais problemas das unidades daquela área, daquela região, e o diabetes estava em praticamente todos eles. E aí eu estava ali, eu falei, nossa, eles não conseguem a aderência da minha doença, né? E talvez seja por isso, porque, na verdade, o paciente não entende muito o que aquilo ali dá de benefício e ele não usa, não toma os comprimidos, ele não faz a aderência total do tratamento. Ele não coloca atividade física, ele não vê o benefício da redução do peso, da circunferência abdominal. Ele precisa ter uma forma de entender isso pessoalmente. E aí eu vou voltar a falar do poder que a gente tem nas associações, é quando a gente coloca o paciente para falar para outro paciente. É uma abordagem um pouco diferenciada, porque quando vem de um médico ou de um enfermeiro, o conhecimento vem de uma forma um pouco hierarquizada. E quando a gente fala com base na experiência, isso muda um pouco. Eu vejo muita gente, uma capacidade muito grande de pacientes como influenciadores digitais, como produtores de conteúdo, como facilitadores dessa comunicação médico-paciente, fazendo verdadeiras transformações, transformando processos. Eu, lá no Rio, agora a gente acabou de adotar uma insulina mais nova, mas ninguém sabia fazer, e eu faço, e a minha associação faz, de incentivar até a quebrar as burocracias, a falar por que é feito desse jeito, por que a gente tem que ir lá, porque as pessoas, se não entendem, elas não conseguem nem pegar o medicamento que o governo dá de graça, entendeu? Elas não entendem por que tem que pegar daquela forma. Então, é isso. Eu acho que a gente tem cada vez mais criar formas, e assim, no caso do diabetes, eu estou falando, eu tenho diabetes tipo 1, mas o tipo 2 são as pessoas mais idosas. Então, vão ter dificuldade de acessar, talvez, as novas tecnologias, criar formas de chegar neles para que eles entendam como o tratamento é importante para a vida deles, entendeu? Especificamente na vida deles. E depois, aí sim, eles conseguem até ajudar outras pessoas à sua volta, entendeu? Perfeito. Muitíssimo obrigado, Sheila. Gente, o tempo voa quando você está se divertindo ou quando está numa conversa muito boa como essa. Então, nós temos agora que finalizar e eu vou pedir para cada um dos participantes do painel, se fazer um breve encerramento, brevíssimo, porque nós temos 5 minutos, e nesse breve encerramento, eu queria colocar algumas questões aqui, que um dos maiores desafios é convencer a importância da DCNT em todos os níveis. Então, eu deixaria para a Débora, na sua finalização, para falar da gente. Por exemplo, eu vejo as publicidades de cigarro, álcool e obesidade, por exemplo, né? Como é que isso tem sido olhado e tratado? E pedem também aqui exemplos de ferramentas para avaliar o momento do paciente, facilitando adesão e motivação. Então, vou pedir para a Lívia incluir isso na sua despedida. E para o Otávio, você falar, com base nisso, como é que você tem vencido os desafios de entender a necessidade desses pacientes para poder supri-las. E, Sheila, uma palavra final representando todo esse trabalho você trouxe algo muito importante, paciente falando para paciente, né? Então, o que a gente pode, a partir disso, dessa informação, ampliar e melhorar para levar mais envolvimento com o tratamento, a consciência, né? Que é uma palavra que está aqui perpassando tudo. Muito obrigado, e agora é com vocês. Vamos começar com a Débora, depois a Lívia, a Sheila e o Otávio.
Muito bem, Wellington. Acho que o painel foi muito importante, inclusive com essa conexão do micro para o macro, né? E quando a gente fala no macro, né, a questão da regulação é essencial. E ela promove proteção, né? Eu diria que a melhor medida protetiva para doenças crônicas, ela vem desses movimentos regulatórios. E o nosso aprendizado no tabaco é que isso foi fundamental, tanto para formar um novo conceito, então, para informar a população, né, de que tabaco faz mal para a saúde, quanto também para criar uma nova ambiência. Hoje, a prevalência do tabaco no Brasil ela está abaixo de 10%. 10%. Entre crianças e adolescentes é em torno de 5% a 6%, que era muito diferente no passado, porque os nossos adolescentes e as nossas crianças já nasceram nesse ambiente regulado, onde a propaganda do tabaco ela já tinha cessado, né? Então, o mesmo nós temos que fazer para alimentação, né? Alimentos ultraprocessados para criança, tem que proibir, né? E mesmo proibir a venda casada, né? Então, do McLanche Feliz, né? O brinquedinho com sanduíche, né? Cheio de gorduras e de sal, né? E a mesma coisa tem que ser feito para os alimentos e para o álcool, né? Então, o álcool invade todos os dias, todas as noites, né? Então, os maiores veiculadores nas TVs brasileiras são as indústrias, né? Do álcool, especialmente da cerveja. E a nossa legislação é completamente falha, né? Ela fala que só é considerado bebida alcoólica quem tem bebidas que têm acima de 13 graus Gay-Lussac. Então, por isso que pode fazer propaganda de cerveja e não se faz a propaganda do uísque, ou da cachaça, ou do vinho, porque eles estão além dessa concentração. Então, de fato, nós temos que aperfeiçoar o nosso marco regulatório e todas as evidências da OMS, da OPAS, né? Então, todo mundo que estuda disse, então, há uma grande concordância no sentido da da restrição da propaganda para alimentos, para tabaco e para o álcool, né? Então, isso é proteção para todas as gerações. Muito obrigada. Bom, parabenizo aí os organizadores do fórum, do desafio, né, de montar um fórum nessa magnitude toda online, né, imagino que, não sei se foi o primeiro, mas imagino que deve ter sido um desafio e que isso fez com que o fórum não deixasse de acontecer e que a gente pudesse estar aqui hoje falando sobre esse tema, né, muito importante. Eu estive no ano passado, foi em São Paulo, né, se não me falha a memória, então parabenizo vocês aí pela organização. A discussão foi muito rica, assim, a gente sempre troca muito bem e os convidados também sempre tem uma ligação do ponto onde está e, né, a gente consegue ter uma discussão bacana, assim. Quando a gente fala de combate a doenças crônicas, a gente fala de macro e de micro processo, né? É super importante que a gente tenha, assim, regulação, taxação, né, que a gente possa olhar para isso. Como a Débora falou, né, a questão do cigarro, né, do tabaco, a Convenção Quadro foi uma experiência de sucesso no Brasil, que ela tem que ser olhada, que ela precisa ser lembrada e que a gente precisa, assim, utilizar esse exemplo, esse caso de sucesso, esse case, para outras questões também, né? Claro, fazendo as adequações necessárias, mas que, sim, foi um caso de sucesso. Quando a questão ali das técnicas, né, de como engajar um pouco mais o paciente na questão da adesão, né, do comprometimento, assim, a gente tem até entrevista motivacional, acho que se a gente jogar na internet, em sites abertos, a gente acha muitos estudos, né, falando da entrevista motivacional, da técnica da entrevista motivacional, ela é validada, é utilizado por serviços de atenção primária, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, então a palavra-chave entrevista motivacional já nos traz vários questionários, né, várias ferramentas de como fazer isso no dia a dia, e tem também a ferramenta de nível motivacional, né, nível motivacional, o quanto o paciente está motivado naquele momento para fazer as modificações que o profissional está esperando, né, que o profissional quer que realmente ele faça. Então, são palavras-chave que acabam nos remetendo a vários estudos
estudos, a vários materiais, né, para nos ajudar a isso. Então, agradeço mais uma vez o convite, né, e a parabenizo aí novamente pelo desafio aí de fazer o fórum todo online, tá certo? A gente não te escuta, Wellington. Vamos ouvir a Sheila. Eu acho que alguém me muda. Não fui eu, sou eu. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Tá? Então, a pergunta aqui é o que a gente poderia pensar nessa comunicação paciente para paciente. Eu vi a doutora Lívia, né, falando sobre essa entrevista motivacional. Essa entrevista motivacional, ela seria um formulário que ficaria dentro do prontuário? Eu fiquei com uma certa dúvida. Se as equipes de saúde usam na prática, no posto de saúde, esse tipo de momento, para mim, eu não lembro de lembrar disso, né? De algum paciente falar, ou eu já ter passado por isso. E aí depois eu queria entender um pouco mais. Só para encerrar o que a doutora Débora falou sobre tomadas regulatórias, né? Decisões políticas regulatórias são importantíssimas, que aí sim a gente vai trabalhar o macro. Aí eu não tenho dúvida que seja a melhor coisa. E agradecer a participação aqui no fórum. Vocês têm meu contato, se quiserem conversar mais sobre isso, eu vou estar à disposição, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Sheila. E agora, Otávio, por favor. Ok, obrigado. Você tinha perguntado para mim necessidades para supri-las, mas eu confesso para você que é bem desafiador eu falar isso com essas necessidades. O que eu posso comentar para vocês aqui, rapidamente, que eu acho que só como um resumo, porque eu acho que foi muito bem falado pela doutora Débora, pela Sheila, pela doutora Lívia, sobre vários assuntos aqui que eu acho que a gente encaminhou muito, a gente tem caminhado muito, avançado muito dos anos para cá. Então, a gente falou de educação aqui, a gente falou de engajamento, a gente falou em educação na escola, saúde na escola, como a Lívia comentou. Eu acho que tem várias iniciativas que estão sendo desenvolvidas que a gente está no caminho para suprir essas necessidades. A própria Lívia comentou, e é um mote que a Apple tem muito, que é a tecnologia. Como é que a gente usa os meios digitais em favor, em prol da gente, em prol dos pacientes? Eu acho que isso também vem acontecendo. A doutora Débora comentou sobre regulamentação. Eu acho que a gente é um país muito regulamentado até. Eu concordo, talvez tenha melhorias para serem feitas, né, em relação a tudo isso. Então, acho que acabaram meio que resumindo tudo isso, né? E, de verdade, o que eu penso, pessoal, particularmente, iniciativas como essa, do fórum, onde traz um setor privado, um setor público, uma associação de pacientes, uma universidade, várias pessoas intelectuais diferentes, podendo ter a oportunidade de conversar e se expressar, eu acho que já é um caminho para a gente achar meios de que maneira a gente pode trabalhar em conjunto. E criar parcerias sem aquele preconceito, sabe? Eu sou empresa privada, eu vou falar com a Lívia, mas, é governo, eu não posso conversar. Eu acho que a gente tem avançado demais em relação a isso. Então, eu realmente parabenizo o Mark, toda a equipe, pela produção desse sexto fórum, né? Tenho o prazer de fazer parte da comissão, de parte de ser um dos apoiadores do evento. Parabéns mesmo e me coloco à disposição para qualquer tipo de discussão que for necessária. Obrigado, pessoal. Bom, eu quero agradecer, muitíssimo obrigado, Otávio. Muito obrigado, Débora, Sheila, Lívia e Ricardo também pela ajuda. E parabéns pelo painel. E muito obrigado a todos que assistiram e mandaram perguntas. Muito obrigado pela participação. E estamos juntos e podem contar comigo nas campanhas de conscientização dessa causa. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, um abraço. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau. Obrigado, Ed. Tchau, até mais. Obrigada. Bom, muito obrigado. Acho que o painel foi realmente rico, né, com Wellington Nogueira, né, todo super conhecido, né,
pela atuação dele aí, né, no Doutores da Alegria e tudo que ele já construiu, né, pela melhoria da saúde e a humanização da saúde no Brasil, conduzindo esse painel aí de forma muito bem articulada, né, trazendo as perguntas de todos e claro, né, com panelistas muito experientes, né, então a professora Débora Malta, o senhor José Otávio Correia, a senhora Lívia Faller e a senhora Sheila Vasconcelos, né, cada um trazendo aí a sua contribuição do setor e da experiência que tem.